Olá, meus amores, boa noite. Hoje, segundo Reis, capítulo 2 e capítulo 3, se o Senhor assim permitir, né? Obviamente que hoje a gente vai fazer o tão falado, não pela Bíblia, não por nós, não por nada, mas o que a gente já ouviu falar, né? Do profeta Elias, quando ele é levado aos céus, né? É, eu não entendo assim o porquê. Eu entendo o porquê né, da gente ver isso como mais do que somente um significado espiritual, por exemplo, do poder de Deus, da autoridade de Deus, né? Obviamente. Mas tirando isso, assim, eu não sei exatamente o porquê. Eu até peço que se alguém tiver, ou alguém puder explicar melhor, assim, se tiver alguma explicação do porquê é tão falado nessa saída de Elias, eu deixo o convite aberto aqui, num sentido muito ingênuo mesmo, puro mesmo, de entender o porquê tantas pessoas falam de Elias. Obviamente, ele aparece no Monte da Transfiguração com Cristo e com Moisés. É obviamente que ele tem uma super importância, né? Mas eu digo em relação a este capítulo especificamente, assim. Então, vamos fazer a leitura, né? E ir a fundo, pedir a Deus, obviamente, é, o discernimento, né, a sabedoria para a gente poder ver algo que talvez a gente não tenha visto ainda, ou aprender algo que a gente ainda não aprendeu, ou então saber o porquê dessa minha própria pergunta, que Deus pode responder nessa live. Vamos, entrar na história dessa passagem de Elias. Não foi morto, Elias não morreu, não tem corpo físico dele, tá? Ele foi levado aos céus. E e é isso. Então vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigada por esse momento de agora, Jesus, que o Senhor nos coloca aqui unidos novamente como uma comunidade, como a igreja unida nessa reunião. Ah, a gente pede para que o Senhor vá muito além do que os nossos olhos enxergam aqui nessa leitura de hoje, ou os nossos ouvidos ouçam, mas que o seu Espírito possa nos mostrar algo revelador, algo que é necessário para o nosso entendimento. Não somente nessa parte de Elias, mas em toda a sua palavra, para que a gente possa entender todas as nuances, todas as camadas espirituais de cada palavra e vírgula que o Senhor permitiu conter na sua palavra de Deus, na sua palavra. Então, a gente agradece o nosso encontro de hoje, a gente agradece a nossa saúde, a gente agradece porque temos acesso à sua palavra, porque é algo que não podemos levar como algo banal ou algo que ficou tão comum, somente pegar uma Bíblia, né? Porque precisamos agradecer nessa época em que vivemos, ter acesso à sua palavra e, obviamente, ter acesso a Cristo. Obrigada porque o Senhor nunca deixou que Cristo morresse na boca das pessoas, por tanta descrença, por tanta desobediência, portanto o Senhor manteve firme, manteve forte, assim como a palavra diz que o Senhor manteria. Então, a sua lealdade, a sua fidelidade é algo que vai além do nosso entendimento. E a gente quer agradecer por isso e pedir para que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para que a gente possa compreender de forma mais profunda e que a gente possa aplicar na nossa vida também tudo aquilo que é aprendido aqui, tudo que nós temos acesso. Então, que o Senhor nos use como canal, nos use na nossa vida, no nosso dia a dia, põe as palavras corretas nos meus lábios, ah, e no nosso coração, para que o Espírito Santo fale conosco e a gente enxergue além, sinta além, escute além, possa ser algo revelador e importante para todos nós, obviamente. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Essa live ela é consagrada a Ti, Pai, e que estejamos todos protegidos contra os olhares malignos, aqueles olhares que tentam fazer com que ah, a gente caia não somente é, no pecado, mas longe de ti. Obrigada por nos mostrar sempre o caminho correto e a gente agradece por esse momento. Então, vamos, amém
Vamos começar a agora de Jesus Cristo. Vamos lá, então. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu, deixa eu só dar um mudo aqui rapidinho. Agora eu não sei se vocês conseguem me ouvir, porque eu dei mudo, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Ou não? Pode responder rapidinho se estão conseguindo me ouvir. Sim, perfeito. Obrigada. Eu dei mudo aqui para não fazer barulho que vai receber, quando eu receber e-mail, mensagem, eu não quero falhar nessa. Então vamos lá. Então, o que que a gente já sabe de Elias, né? É que ele foi levado por um redemoinho. Aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu, Eliseu vai tomar agora o posto de Elias, né? Ele está ali no treinamento, num propósito com Deus, Eliseu, né? E Elias é o mentor ali, digamos assim. Então, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, que não te deixarei ir só. Então, desceram a Betel. Em Betel, a comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai tirar o teu mestre de você? E Eliseu respondeu: Sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou agora a Jericó. E Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Sim, foram a Jericó. Em Jericó, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? E Eliseu respondeu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então, partiram juntos. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Então, Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Já viu isso aqui acontecer com Moisés, obviamente, ele saindo do Egito. Não é o poder do profeta, não é o poder do cajado de Moisés, não é o poder do manto de Elias. É o poder de Deus e a necessidade da gente reconhecer aqueles que ele escolhe para fazer a diferença. Todo mundo tem um propósito, e dentro de cada propósito vai ter um outro propósito, que vai ter um outro propósito, que vai ter um outro propósito. Então, um propósito em geral vai ter um que vai funcionar para você. O mundo, enquanto o mundo existe, enquanto o tempo está passando, né? Todos nós temos um propósito. E ele não é de uma forma romantizada. Ai, todos nós temos um propósito na vida. Não. É uma forma literal mesmo. Você tem um propósito aqui. Tem alguma coisa que Deus vai te usar. Tem alguma coisa que Deus vai fazer com que você seja a boca que vai pronunciar as palavras que Ele vai te dar. Ou você vai ser a pessoa que vai ter as mãos na qual Ele escolheu para que faça alguma obra. Ou vai ser você a pessoa que tem os pés que ele escolheu para ir em algum caminho. Ou vai ser você a cabeça que vai dar a ideia, que vai abrir as portas, que vai. Independente do que seja, você tem um propósito aqui. Então, não romantizar no sentido todos temos um propósito. Ai, que lindo. Não, 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 não.
É imaginar que você literalmente, de forma literal e racional, foi colocado aqui para um propósito. E é necessário a gente entender isso, é necessário a gente aprender isso, porque o valor nas atitudes, o valor nas nossas ações, das nossas ações, o valor das nossas circunstâncias, o valor de cada minuto do seu dia vai ser, como é que diz, valorizado por você de outra forma. Se você só acorda e diz, eu tenho um propósito aqui, vou seguir meu dia, e vai embora e acha que isso é só, é algo romântico que a gente ouve de líderes religiosos, ou isso, aquilo, aquilo outro, você não entende a seriedade disso. Porque olha que cada um, desde que ele iniciou a palavra de Deus, olha a missão de cada um, olha o propósito de cada um. Todos nós somos representantes do Senhor. E a gente representa Ele com um propósito. Hoje nós temos o propósito de espalharmos a palavra de Deus, o Evangelho, né? É, em outro momento da sua vida, daqui a 5 minutos, daqui a 10 horas, daqui a um dia, não importa, você vai ter um propósito, que esse obviamente é o maior de todos, que é a gente espalhar o Evangelho, mas vai ter o propósito de ajudar alguém, ou de falar com uma pessoa, ou de ter uma ideia que vai mudar a sua própria vida, para que você mude a dos outros. Então, você tem um propósito aqui, e não é romantizando o que a gente escuta todo dia. Viva porque você tem um propósito. Não, é de verdade. Do começo da palavra de Deus até o final da palavra de Deus, existe um propósito para cada pessoa, uma missão, uma tarefa, um desafio para cada um que Deus escolheu. Escolheu. É, e é isso. Então vamos continuar a leitura. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Olha que lindo, né? Que Deus assim, vai passar o bastão para ele e ele pergunta: O que eu posso fazer por você? E aí Eliseu respondeu: Dá-me porção dupla do teu espírito. E veja, isso aqui não significa que ele teve ganância, tá? Isso aqui é porque ele vai fazer mais milagres que Elias fez, por exemplo. Ele faz 14 e Elias fez 7. É literalmente o dobro, é literalmente a porção dupla do que Elias fez. Então ele pede porque os desafios após a morte dele serão maiores. E ele precisa estar preparado. Então, o que a gente consegue, né, entender assim é que Deus nos mostra que a história de eu penso, a gente tem vários ditados populares que ajudam a gente a entender isso, né? Quanto mais, como é que diz? Esse não é popular, esse é bíblico mesmo, tá escrito na palavra. E quanto mais é dado, mais lhe seria cobrado, né? Porque isso tem a ver com responsabilidade, com compromisso, é, e com fidelidade a Deus, obviamente. Mas tem algumas, né, o fardo, que também vem da Bíblia, porque Cristo fala sobre o nosso fardo, sobre o fardo e o jugo. Mas não é isso. É no sentido. São ditados populares que eu não me lembro agora que fala exatamente sobre isso, de você estar numa batalha e Deus te preparar para essa batalha e você não vai para a batalha sem que Deus tenha te preparado para essa batalha. Eu não sei exatamente qual que é o ditado específico, mas é assim, Deus não te dá um fardo maior do que você possa carregar, coisas assim, que tem embasamento bíblico. E de fato você não vai ver nenhuma das pessoas que Deus escolheu para nenhum dos propósitos que eles precisavam representar a Deus, né? Não que Deus precisasse de nós, obviamente, mas como estamos aqui como comunidade, como filhos, como pessoas, estamos aqui com esse propósito de salvar pessoas para Deus, salvar almas, para quando o momento chegar, né, a gente está na eternidade. Então, é, a gente quando vê Eliseu pedindo para Elias essa porção dupla, é porque de fato as coisas vão se intensificar. E isso é o que você também pode pedir a Deus. Quando você está num nível diferente de vida, isso vai requerer de você um nível diferente de pensamento, um nível diferente de força, um nível diferente de fé. Não adianta a sua fé, lá do início, quando você foi convertido, de quando você começou a trabalhar a sua fé,
você hoje querer usar o mesmo pensamento, ou a mesma fé, ou a mesma... não adianta. Por que que Deus nunca permite que a gente inicie uma fé e fique nela? Por que que o Espírito Santo sempre nos leva a querer mais da palavra, a ler mais? Tudo que você sente de, eu quero mais de Deus, quero mais. Não é você, é o Espírito. Por quê? Porque ele precisa te levar para outros níveis. Então, na sua vida, você vai ter nível igual fase de videogame. Você vai ter fase um, fase 2, fase 3, fase 4. E quanto mais você entender que está sendo demandado de você, entenda que a sua oração deve ser dobrada. Então, quando você estiver num lugar espiritual nesse momento e disser, Senhor, os desafios estão sendo maiores do que a minha fé. Os desafios estão sendo maiores do que o meu entendimento. Os desafios estão sendo, peça a Ele porção dupla de fé, porção dupla de inteligência, porção dupla de saúde, se você tiver com a sua saúde de alguma forma comprometida ou se tiver com imunidade, independente. Peça a porção dupla das coisas. Porque quando Eliseu fala com Elias, ele não está pedindo o poder de Elias, ele está pedindo o poder de Deus. Elias não tem poder. Elias não pode chegar e dizer, olha, o meu poder eu te dou. Não vai fazer isso, porque é de Deus. Então, peça porção dupla na sua vida. Se está difícil, peça dupla fé, dupla bênção, dupla tudo. Duplique, faça. Porque a gente vê que os escolhidos de Deus fazem. Quando a gente está lendo os livros da Bíblia, a gente não está vendo histórias legais. A gente está vendo um reflexo do que pode acontecer com a gente também. Então, peça, porque foi o que ele fez. Ele pediu para Sanduíche e falou, olha, os desafios vão se intensificar. Vai ficar pior do que hoje, obviamente. Então, eu peço porção dupla do teu espírito. Que seja maior a minha fé, maior o meu poder. E, de fato, a palavra diz. A palavra nos mostra que Elias tem 7, como que diz? É, milagres. E Eliseu vai fazer mais. Ok? Então, vamos lá. E Elias disse, o seu pedido é difícil. Se, porém, você me ouvir quando eu for tirado de você, você me vir, desculpa, você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Então, tá vendo? Se Deus te permitir ver o momento em que eu vou ser tirado de você, isso significa que você vai ter o que você pediu. Agora, se você não estiver presente e Deus não te fazer presente nesse momento, aí realmente, não, você não foi escolhido. Então, Elias disse, então, desculpa, e de repente, enquanto caminhavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e a rasgou no meio. Então, imagina esse momento que ele está vendo Elias subir. Imagina o que ele deve ter sentido, né? Depois, pegou o manto de Elias. Deus deixou o manto. Não é manto o que tem o poder, novamente. O mesmo manto que ele abriu agora com mão, né? Não é um manto que tem poder. Deus. E Deus usa o que ele quiser para dar poder. Okay? Para Moisés, ele usou o cajado e por aí vai. Depois, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora, Senhor? O Senhor, desculpa, o Deus de Elias. Então, ele fez a mesma coisa que foi ensinar não, que ele observou, né, que ele aprendeu, fez a mesma coisa e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Perguntando: Eu já iniciei agora a minha tarefa, onde está o Senhor? Vamos iniciar. E aí, tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Então, nesse momento, a gente está vendo, quando Deus endossa esse poder, ele está dizendo, é você. Você escolheu, a presença do poder de Deus habita em você, está com você, e é importante ver que Deus, ele dá o poder, ele dá a capacidade daquele escolhido. Então, no ministério de Elias, especificamente, foi uma coisa, no ministério de Eliseu agora, vai ser outra coisa. Cada um vai ter o seu. Ninguém nem como fazer igual, né? Então, Deus está ali dizendo, tenha a certeza de que o meu poder está com você.
Quando os membros da comunidade dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, os teus servos, temos 50 homens capazes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado, deixado em algum monte ou em algum vale. E Eliseu perguntou, desculpa, Eliseu respondeu: não mandem ninguém. Contudo, eles insistiram, até que constrangido, consentiu. Então foi tanta, sabe quando você fica constrangido quando as pessoas é, é, falam tanto, pedem tanto, chamam tanto, não falam tanto, e aí você fala, gente, tá bom, vai. É isso que acontece. Isso é o que aconteceu com ele, porque não é nada diferente. A Bíblia é a mesma coisa do começo ao fim, e nós estamos ainda dentro da Bíblia. Você pode não entender essa fala agora, mas eu vou te explicar. Se o Apocalipse ainda não aconteceu, você está ali ainda, dentro da Bíblia, que era um período de graça. Esse período da graça do Senhor, que existe nesse momento, é o que a gente está vivendo. E enquanto o Apocalipse não acontecer, a Bíblia continua sendo contada, só que não está mais sendo escrita, né? Mas a gente está dentro ainda. Então, nada muda. As pessoas fazem a mesma coisa. Como eu disse, as batalhas espirituais são iguais, né? A diferença é que hoje nós não estamos vivendo no momento em que você não tem acesso ao seu pai. Você não está vivendo no momento no qual é, a desobediência na sua vida é o que reina. Por quê? Por conta de Jesus. Então ele diz, constrangido, podem mandar os homens. Então, mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias. O número 3 sempre aparece, sempre o número de transformação de vez, né? Mas não encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não disse a vocês que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Senhor, podes ver, a cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E ele disse: ponham sal em uma tigela nova e tragam-na a mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ele disse: assim diz o Senhor: purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. A água permaneceu pura até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Então, o que é importante a gente ver aqui que Deus, uma coisa que é legal para vocês saberem também, que Elias e Eliseu eram diferentes no sentido do conhecimento, não, da popularidade, ok? Elias era bem popular, era muito popular. Eliseu, ele já não tem esse mesmo ministério. Eliseu, ele já é mais quieto. Eu não posso dizer que ele foca a energia dele mais, como é que eu disse, mais reservado, não é isso. É a forma com que é o ministério dele. Então, vocês vão perceber isso depois. É por isso que você sabe mais sobre Elias do que Eliseu, porque reflete no que de fato é a palavra de Deus. Elias era muito conhecido e Eliseu ele já não era dessa forma. Agora a gente vai entrar numa parte que é muito interessante a gente ler e entender isso aqui. Vamos lá. De Jericó, Eliseu subiu para Betel. No caminho, alguns jovens que vinham da cidade começaram a zombar dele, gritando: sobe, careca! Sobe, careca! Então, a gente tem aqui uma característica física de Eliseu. Então, a gente vê, quando Deus escreve jovens aqui, inclusive tem algumas versões que dizem crianças, tá? Quando a gente vê a versão jovens aqui, a gente consegue entender que é, Deus está mostrando que os jovens ou as crianças, de acordo com algumas traduções, tá? São inexperientes. São, como é que eu digo? É, são mais desprovidas, né? De um discernimento, de, por exemplo, um respeito maduro e de entender as coisas como, obviamente, um adulto entenderia. Então, quando a gente olha jovens ali, a gente pensa, mas jovem de que idade? 30, 20? Porque jovem para a gente hoje era muito diferente de jovem naquela época. Naquela época, a expectativa de vida é uma, hoje é outra, e por aí vai, né? Então, algumas,
palavras, dizem crianças, né? A Grazi botou aqui, infantis, obrigada, exatamente, infantis, obrigada. Que não era exatamente a palavra que eu ia dizer, mas é isso mesmo, são infantil nesse sentido. É que isso infantil às vezes soa um pouco pejorativo, mas não é. Eu queria dizer mesmo no sentido de ser mais leigos, né? De ser mais ignorantes mesmo das coisas. E aí, quando a gente vê isso sendo escrito, como jovem especificamente, a gente vê que o porquê Deus fala tanto sobre os mais velhos, o porquê Deus fala tanto da sabedoria dos mais velhos, né? E é legal. É legal porque a gente consegue ver agora que os jovens estavam tirando sarro de Eliseu. Mas aí Deus está vendo. E voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Ele não falou, ai, meu ego está ferido, então vou amaldiçoar vocês. Não. Em nome do Senhor. Por quê? Porque você não pode desrespeitar o ungido de Deus. Mas como assim, Times? Isso é algo o quê? Isso é algo que nós vimos Davi falando. Isso é algo que nós. Então, é importante a gente ver que Deus tem um padrão. Deus tem esse modo operante que a gente já falou aqui tantas vezes, né? Que ele não muda. E não muda mesmo. Então, quando a gente vê alguém zombando de um ungido de Deus, né? Pode ter certeza que ali como é que diz? Ali a justiça de Deus vai ser aplicada. Então não se pode fazer. E Davi foi a prova disso. Quantas pessoas queriam matar Saul? Quantas pessoas queriam que ele matasse Saul? Quantas vezes ele esteve de frente a Saul, por exemplo, quando Saul entrou na caverna, e ele não matou? O que que ele dizia sempre? Longe de mim tocar no ungido de Deus. Então, aquelas crianças ou aqueles jovens estarem ali gritando, vai ter consequência para isso. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai e a sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia construído, tinha feito. No entanto, ele persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer e não se afastou deles. Ora, Messa, rei de Moabe, criava ovelhas e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Imagina ter um espaço de 100.000. A gente fala assim às vezes, né? A minha terra, aqui nas leituras, mas olha o espaço que eles têm. 100.000 carneiros. Contudo, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá, e disse: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na guerra contra Moabe? E ele respondeu: Sim, eu irei. Sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Os meus cavalos são como seus cavalos, como se fossem seus. Também perguntou: Por qual caminho atacaremos? E Jorão respondeu: Pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu como o rei de Judá, com o rei de Judá, e o de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. O rei de Israel então exclamou: E agora? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? E naquela época, eles não tinham essa vontade de matar, aniquilar os moabitas, não. Eles queriam só mesmo, como é que disse, o trabalho forçado deles. Ele queria que eles servissem a eles, né? Os israelitas não queriam exterminar todos os moabitas, era só mesmo que eles fossem entregues a eles, né? Eles tivessem domínio deles. Josafá, porém, perguntou: Será que não há aqui um profeta do Senhor para consultarmos? Para consultarmos o Senhor na frente, por meio dele? E um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar águas nas mãos de Elias. Derramar água, desculpa, nas mãos de Elias. E Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom
desceram para falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: O que tem a ver com você? Vai consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel, porém, insistiu: Não. Isso aqui é tipo assim: você não tem tantos deuses? Você não crê em tanta coisa? Vai pedir para eles. O que você quer falar com o Senhor? O que eu tenho que fazer você falar com o Senhor? O rei de Israel, porém, insistiu: Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregarmos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas, para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as melhores árvores, taparão todas as fontes e destruirão com pedra todas as terras férteis. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem bem cedo, na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, a água apareceu vermelha como sangue. E então gritaram: É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e arrasaram. Destruíram as cidades e cada homem atirou uma pedra sobre todas as terras férteis até cobri-las. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as melhores árvores. Somente Kir-Haresete ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem e alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho, o primogênito, que devia sucedê-lo como rei, e ofereceu em holocausto sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. Imagina que coisa horrível, né? E esses sacrifícios, né, existem em algumas pessoas, lendas, histórias, né, de que isso existe até hoje. Você, por poder ou fama, né, você ter acesso a sacrifícios de pessoas, você ter sacrifício, né, porque o que o diabo quer é a sua alma, porque como eu já expliquei, tudo que ele faz é copiar Deus, né? Tudo que ele quer é ser igual a Deus, tanto que foi isso que ele quis dizer a Eva. Come, você não vai morrer, certamente você não vai morrer. O que vai acontecer é que ele não quer que você tenha acesso ao mal e o bem. Então ele queria isso, ele queria destruir todos e queria copiar Deus, porque se Deus era o único que podia ver o bem e o mal, ele também queria ter acesso a alguém que tivesse a capacidade de pecar, de sair de perto de Deus, para que ele, o mal, pudesse entrar no bem, né? E aí, por aí vai. Então, esses sacrifícios, a diferença é que Deus nunca pediu um sacrifício humano. O único humano que morreu em sacrifício por você, como um cordeiro, e porém ressuscitou, se chama Jesus Cristo. Mas Deus nunca, e abominou, inclusive, mais nos capítulos antigos que a gente já leu, é, sobre matar filho, né? E a gente está vendo aqui, ó, vou botar de azul para você ver aqui. Olha como ele é copiando, ó. Pegou o seu próprio filho primogênito. Por quê? Porque Deus não fala que é sempre o primeiro
primeiro do rebanho, primeiro. Jesus foi o quê? Primeiro primogênito, seu filho primogênito, né? O que que significa? Não é o único filho. Primogênito e único são duas coisas diferentes. Primogênito significa que é o primeiro de alguma sequência. Então tem mais de um. E o único filho é quando é o único. Então, Deus deu, não deu nem o seu primogênito, Deus deu o único que ele tinha. E aí, por conta dele ter feito isso, Cristo ter morrido, ressuscitado, agora Cristo é o primogênito, primeiro. E nós somos os filhos de Deus, né? Mas naquela época Deus só tinha um, por isso que ele fala o único, seu único filho. No Novo Testamento fala seu único filho, porque ele só tinha um. Mas quando Jesus é crucificado e ressuscitado, ele vira o primogênito. E nós somos filhos também de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso e ele funciona de forma tão perfeita, né? Esse modo operandi que Deus tem é sempre tão real e fiel e leal à palavra dele, que ele sempre disse que é o primogênito, que é o primeiro como é que diz? Primeiro do rebanho, e o dele era somente único. Então, olha o que que esses outros deuses, essas outras crenças faziam. Pegou seu próprio filho, primogênito, e ofereceu em holocausto. Porque o diabo ele tenta fazer isso, é copiar tudo. Por isso que a inveja vem dele. Porque a inveja é você querer copiar o que o outro tem, né? Então, que nós possamos orar. Em nome de Jesus, amém. É isso. Finalizando a live aqui hoje. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês, gigante. E amanhã a gente se vê, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para o capítulo. Eu perdi agora. Capítulo 4, 4 e 5. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, bom descanso.